de sempre. Deixa eu entrar aqui, continuar. Deixa eu compartilhar, então, a tela com vocês, com o nosso tema, que quem está aqui no Instagram já está vendo aí a ilustração, princípios de Deus, que são as primícias, o relacionamento, fé, coragem e gratidão. Seja bem-vindo a Alexandre Soares. Amém? E quem está aqui no Facebook não está vendo a ilustração, mas o nosso tema são: quais os princípios que me aproximarão de Deus? Para viver uma vida extraordinária, basta seguir os princípios que Deus nos deixou. Ele ainda deixou vários exemplos através de seus filhos ilustrados na Bíblia. Então, assim, nós sempre estamos escutando, né? Princípios, quais são os princípios que eu devo seguir para poder estar sempre no caminho do Senhor. Então, parece tão vago, mas nós temos muitos princípios para estudar, nós já estudamos alguns essa semana, onde eu vou trazer, né, essa repescagem agora, nesta tarde de domingo, e a semana que vem continuaremos com esse mesmo tema, porque a partir do momento que você vai pegando princípio por princípio e vai adequando a sua vida de uma forma muito gradativa. Então, nada assim, uma transformação, uma santificação, uma mudança, nunca pode ser tudo de uma única vez, porque você se perde e acaba não conseguindo tudo. É igual uma dieta. Se você tem o hábito de comer tudo, e de repente você vai numa nutricionista, por exemplo, eu, né, atendo um paciente e falo para ele: corte tudo de uma única vez. Ele não vai conseguir, ele não vai nem saber, precisa se adequar, precisa mudar o seu, né, a alimentação que está dentro da sua geladeira, do seu armário, precisa se preparar financeiramente para começar a comprar outros alimentos. Então, nada pode ser de uma maneira radical. Então, por que eu estou trazendo esses princípios, muita gente já conhece, mas eu estou trazendo de uma forma assim gradativa e explicando a forma prática de como você ir inserindo isso na sua vida, mudando alguns hábitos, tudo de uma forma gradativa e prática. E a partir do momento que você vai colocando, né, que se você for colocando um princípio por dia, no outro dia mais um pouquinho, enfim, e vai acrescentando, quando vocês perceberem, nossa, eu já estou seguindo todos os princípios do Senhor, não foi tão difícil, e glória a Deus por isso, eu já estou vivendo dias sobrenaturais. Então, essa é a proposta dessa devocional, né, 12 minutos por dia, trazer um princípio por dia, sempre uma história que vai tocando no nosso coração de maneira prática. Amém? Porque todos esses princípios nós já conhecemos. Precisamos saber como colocar em prática de uma maneira mais leve e que não nos cause, que não seja um sacrifício de uma forma tão grande a ponto de você desistir. Então, quais os princípios de Deus que transformarão a minha vida? E quais as chaves da vitória? Sim, porque a partir do momento que você está com a chave na mão e começar a colocar em prática, você vai vivendo o milagre e a vitória todos os dias. Iniciaremos com a inteligência espiritual. Nós possuímos a inteligência cognitiva, que se refere ao processo mental de percepção, memória, juízo e raciocínio. Construímos uma inteligência emocional, que são oriundos dos sentimentos adquiridos ao longo dos anos e com as experiências da vida. Adquirimos a inteligência acadêmica, aquela que nós aprendemos na escola, na faculdade, nos livros, né? E a inteligência espiritual. Então, ou seja, agora já falei com vocês aí de 4 inteligências: aquela cognitiva, né? A emocional, são os nossos sentimentos, aquela que a gente aprende na escola. Só que essa inteligência espiritual é um termo que está sendo muito usado hoje por alguns mentores cristãos, né? E
que a gente não teve, nós não crescemos ouvindo que precisamos alimentar a inteligência espiritual. Sim, crescemos, né, ou sabendo que temos que orar, buscar o Senhor, mas com esse termo, inteligência espiritual, nós estamos trabalhando isso agora, pelo menos chegou ao meu conhecimento faz pouco tempo. Amém? Então, essa nós não crescemos ouvindo. Só que hoje eu quero reforçar que essa inteligência espiritual é algo que você vai conquistando diariamente com o seu relacionamento com Deus. Essa inteligência trata-se da identidade de Deus em nossa vida. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, estabeleceu a nossa identidade. Essa, portanto, a nossa identidade, imagem e semelhança do Senhor, ela foi perdida no pecado original, ou seja, com o pecado do Jardim do Éden, de Adão e Eva, ao escolherem a árvore do bem e do mal. Porém, Deus, por nos amar demais, já tinha um plano de salvação para essa identidade através da árvore da vida, que é Jesus. Então, essa aí, mais uma vez, eu estou reforçando tudo isso, que a árvore da vida é Jesus, está à nossa disposição até os dias de hoje, estará sempre conosco até a sua vinda, realmente definitiva, e para que possamos resgatar essa nossa identidade, a imagem e semelhança do Senhor, e viver uma vida sobrenatural no reino natural. Nós somos vivos, somos de carne e osso, nós pertencemos a um reino natural, mas nós somos do reino sobrenatural. Então, precisamos, sim, viver nesse reino natural e permitir que a nossa identidade sobrenatural possa estar dentro da gente, através do Espírito Santo do Senhor, para vivermos esse novo todos os dias. Nós falaremos nessa tarde de alguns princípios de Deus para nos moldar novamente a sua imagem e semelhança. E eu pergunto, vocês estão realmente dispostos a viver essa plenitude? Vamos começar com Abel. Depois do pecado, depois que Adão e Eva foram, né, expulsos do paraíso, tiveram Caim e Abel, seus dois primeiros filhos, onde Abel, ele, né, nutriu dentro do coração dele uma grande necessidade, uma vontade de falar com o pai, de resgatar essa identidade, de resgatar esse relacionamento que seus pais perderam através do pecado original, e então ele sentiu um desejo no seu coração de ofertar algo ao Senhor, né? Sua primícia, a primícia é algo assim, o mais valioso que ele tem. E então, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Essa passagem está em Hebreus 11, 14. Eu trouxe esse versículo do Novo Testamento, mostrando que, por mais que isso tenha acontecido lá na origem, no Antigo Testamento ainda, a palavra do Senhor ela é sempre viva, e lá em Hebreus, ela veio à tona e mostrando que mesmo depois de morto, porque o Abel, né, já tinha ido, pelo contrário, ele, né, morreu muito novo ainda, depois de entregar essa oferta, é alvo de inveja do seu próprio irmão, mas mesmo depois de morto ainda fala. E é isso que eu trouxe na segunda-feira e trago novamente ao seu coração. O que é que você vai deixar de legado nesse mundo para os seus filhos, netos, amigos, depois que você não estiver mais aqui? Então, às vezes, algumas pessoas têm o hábito de orar pelos seus entes queridos depois que eles foram embora, fazem homenagens, né? Enfim. Mas de nada adianta, porque tudo que nós tivermos que fazer tem que ser enquanto nós estamos aqui, vivos, para receber todo esse amor, esse carinho. Então, enquanto você estiver com vida, faça o melhor que você puder para todos aqueles que você ama, principalmente a palavra do Senhor,
plante no coraçãozinho de todas as pessoas que estiver ao seu redor. Tem algumas pessoas que você pode ir, né, de uma maneira um pouco mais intensa, tem outras que tem que ser igual mineiro, sabe? Vai comendo pelas beiradas, devagarzinho, mas sempre percebendo aquele momento que aquela pessoa está mais fragilizada, precisando de um carinho, de um conforto, e aí você vai ali, abraçando como Jesus abraça, acolhendo como Jesus acolhe, e então você vai realmente entregando ao Senhor. Amém? Então, Abel, filho de Adão e Eva, desejava que o Criador falasse novamente com sua criatura, e ele ofertou a sua primícia, ele foi, buscou um cordeiro, né, lá do seu rebanho e ofertou. E ele foi assassinado pelo seu próprio irmão por inveja, porque o Senhor, então, aceitou a oferta de Abel. O Senhor sonda os nossos corações e ele sabe se aquilo que você está fazendo para o Senhor está sendo com o seu coração, está sendo com alegria, o que tu estás ofertando ao Senhor. Agora, eu não estou falando aqui de dízimos e ofertas, eu estou falando realmente em algo que te custe, mas que seja algo seu, mas que seja realmente o seu coração, algo que você entregue com alegria, porque para muitas pessoas, chegar no altar e ofertar altas quantias de dízimos e ofertas é até fácil, mas não é fácil ofertar a primeira hora do seu dia para o Senhor. Não é fácil se ajoelhar e ficar ali 3, 5 minutos, 10 minutos falando com o Pai. Não é fácil abrir os seus lábios e louvar e adorar o Senhor. Amém? Então, hoje eu quero falar muito mais do que os dízimos e oferta, porque falaremos isso numa devocional apropriada quando o Senhor tocar ao meu coração. Mas hoje eu quero que você pense qual que seria a tua primícia para o Pai. Olhe para dentro de si, olhe para a sua vida, você sabe o que você pode oferecer a Deus como uma oferta de amor, de gratidão, para que o seu relacionamento com o Deus seja realmente verdadeiro, íntimo, aquele relacionamento que o Senhor tinha com Adão e Eva todo fim da tarde. Porque lá no Éden, o Senhor ia até eles. Depois do pecado original, nós temos que ir ao Pai. Amém? Então, essa é a lição de hoje. Você olhar para dentro de si, para a sua vida, para o seu coração e pensar qual é a primícia que eu vou entregar ao Senhor, né, a partir de então. Amém? O segundo princípio é o do relacionamento com Deus. Enoque, nós vamos falar da experiência de Enoque. Enoque foi o pai de Matusalém e avô de Noé. Enoque, ele viveu 365 anos. Ele buscou tanto ao Senhor que o Senhor o chamou para si. Ele não conheceu a morte, pois Deus o tomou por causa do seu grande amor por ele. Então, Enoque, ele foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Essa passagem também está no Novo Testamento, em Hebreus 11:5. E aí você pergunta, mas como é que eu vou ter esse relacionamento com Deus? O meu relacionamento com Deus precisa ser nessa mesma proporção de Enoque? Nossa, glória a Deus se pudéssemos, se conseguíssemos ter esse relacionamento nessa proporção de Enoque para sermos realmente, né, transladados, para sermos arrebatados pelo Pai. Mas enquanto nós não chegamos ainda nesse patamar, né, de intimidade com Deus, vamos fazer o nosso melhor dentro da nossa possibilidade. Então, eu lhe pergunto, como é que está sendo o teu relacionamento diário com Deus? Está sendo superficial ou somente quando você tem tempo? Você chega até pensar e assim, até negociar com Deus, né? Pai, eu tenho tantas atividades, eu falo contigo depois, tá? Olha, agora eu estou ocupada, acordei atrasado, tenho que tomar café, tenho que sair para trabalhar, tenho que ir ou para a faculdade, para a escola, enfim. E aí, à noite, quando eu chegar em casa, na hora de dormir, aí eu falo contigo, eu já aproveito também, né, no ensejo só, já faço também, já agradeço a Deus, enfim, né, pelo meu dia, pelas bênçãos, tá.
E quando chega nessa hora de dormir, depois de ter ficado, assim, uma hora nas redes sociais, no TikTok, enfim, né? Aí, quando lembra da promessa que fez para Deus, aí já deita, se cobre, ai, tem que falar com Deus. Ó Senhor, meu Pai amado, e adormece. Ou seja, você não consegue entregar nada para o Senhor, e às vezes fica o resto do resto. Mas será que é tão complexo assim se relacionar diariamente com Deus? Na devocional de terça-feira, quando eu falei sobre isso, eu listei aqui, fui dando o exemplo de como você pode realmente ter esse relacionamento de uma forma tão simples, que você vai percebendo, nossa, eu estou trazendo o Senhor diariamente para a minha vida de uma forma tão simples que meu dia está sendo realmente sobrenatural. Eu fiz um PDF, coloquei o passo a passo de uma maneira bem simples, bem legal. Eu vou deixar postado aqui para que você possa, eu deixei todo ele preto e branco, para que você possa imprimir, coloca na geladeira e vai criando esse hábito desse relacionamento. É muito simples, é muito fácil, e a partir do momento que se torna um hábito, quando você vê, você já vai fazer isso todos os dias, amém? É o acordar, já acordar de joelhos, já orar, aí você vai escovar os seus dentes, já liga o Spotify, deixa um louvor passando, e aí, enfim, as coisas vão fluindo, tá? Então, enfim, já está tudo listadinho. Se você realmente tiver o interesse de viver esse passo a passo, fazer essa experiência, você vai ver como vai ser algo forte e impactante na sua vida. Hoje eu comi uma feijoada, e aí eu estou bebendo água toda hora. Vamos lá, Noé. Noé e o princípio da coragem. Coragem de construir e de abandonar no tempo certo, baseado na fé e na obediência do Senhor. Todos aqui conhecem a história de Noé. Noé, filho de Matusalém, um agricultor, casado, pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ele também andara com Deus, né? Igual o seu avô, Enoque. Mas Deus tinha outra missão para ele. Né? Enquanto Enoque foi transladado, o Noé tinha uma outra missão, que era de salvar a humanidade, salvar sua família e também um casal de animal de cada espécie. E não era apenas para sua família, né? O Senhor ainda permitiu que Noé pudesse ir falar com todas as pessoas sobre o dilúvio, o que aconteceria para que as pessoas pudessem se arrepender, né, e acreditar na palavra do Senhor, mas ele foi, né, zombado, foi criticado, as pessoas estavam chamando de senil, aquele velho gagá que está inventando, né, está com nova onda agora, enfim. Quem assistiu a novela Gênesis viu a ilustração que a Rede Record fez, uma produção assim incrível, e realmente creio que tenha sido muito próximo daquilo que foi, né, divulgado na novela. Lá em Gênesis 6, 13 e 7 a 24, Noé obedece ao mandamento do Senhor em construir uma arca. Noé teve fé, coragem, obedecer e seguir os mandamentos de Deus. Noé tinha uma fé inabalável, foi obediente em todos os detalhes e teve coragem vinda do Senhor. Por que coragem, fé e obediência? São 3 itens importantes. Eu poderia, né, usar essa mesma história de Noé para reforçar esses 3 princípios, mas hoje eu trouxe com Noé o princípio da coragem. E para ele ter a coragem, ele precisava ter fé e também obedecer. Então, assim, os 3 estão totalmente atrelados, não é verdade? Mas eu escolhi a coragem porque é um sentimento que pode ser bom ou ruim, desde que saibamos ter a ousadia vindo de Deus para não paralisar diante das situações. Para que você tenha coragem, primeiro vem o medo, e esse sentimento também é necessário para fugirmos de situações que poderão nos destruir, mas esse mesmo medo poderá nos intimidar e deixar de obedecer ao ID de Cristo. Então, é isso, você sente determinado medo. Mas todo medo é ruim? Não. Às vezes o medo pode ser uma prudência,
E o medo, para que você possa ter coragem, primeiro você precisa sentir um medo, um receio, uma incerteza do que fazer. Aí é nessa hora que vem o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele está, né, é a alicerce de todo o princípio, porque você se relacionando com ele, esse medo, você vai ter o discernimento para saber se é a prudência ou se é um medo realmente de obedecer o ID do Senhor, um propósito, ou uma meta, um objetivo que você tem que alcançar, mas o medo está te paralisando. O Senhor, ele vai te dar esse discernimento, essa sabedoria, mas depende de como você vai se relacionar com ele. Para que você tenha coragem, primeiro vem o medo, e esse sentimento também é necessário para fugir dessas situações ruins. Noé, ele teve coragem. Ai, cara. Noé também era um homem que mantinha um relacionamento com Deus. Nesse relacionamento, ele se fortalecia, pois ele ativava seu espírito diariamente. Então, esse relacionamento continua sendo o segredo. Veio, então, o dilúvio. Esse dilúvio, uma torrente chuva. A sua missão não foi fácil, ele ali dentro daquela arca, com todos aqueles animais, enfim, mas ele seguiu em frente, ele, seus filhos e esposas, e sua esposa também. Seguir em frente, ficou ali por muito tempo, esperando que a chuva passasse, que a terra estivesse seca, para que ele pudesse recomeçar. Sim, tudo isso aconteceu. Abriu a arca e ele saiu. E quando ele saiu, ele precisou ter coragem de novo. Mas coragem de quê nesse momento? Agora de abandonar a arca. Porque essa arca, ao mesmo tempo que foi a salvação dele, essa arca estava sendo ali naquele momento aquele porto seguro. E agora? Abandono a arca que eu demorei tanto tempo para fazer, essa arca que nos salvou, eu vou ter que abandonar essa arca? E o Senhor veio e fez uma aliança com ele através do arco-íris e disse, tudo tem seu tempo, meu filho. Eu estou falando agora com as minhas palavras, porque é tempo de abandonar a arca. Então, às vezes, você está numa situação que foi realmente algo do Senhor ou não, mas às vezes chega um momento de você abandonar a arca para viver o novo, para viver algo que o Senhor está planejando para a sua vida. Nessa pandemia, você ficou dentro da sua arca. Será que não está na hora de você realmente sair e começar algo novo? Nossa, eu estou com minha garganta muito ruim. Marido, você pode trazer uma pastilha para mim, por favor? Não estou conseguindo falar. Desculpa, gente. Uma outra, então, essa coragem, a coragem de construir e a coragem de abandonar a arca. Então, pense, né, o Senhor, ele está te dizendo, vá, faça, meu filho. Agora, depois ele diz, olha, você já fez, já teve o seu tempo, e agora é o momento de você abandonar a arca e recomeçar. Então, escute do Senhor qual é o seu momento de agora. Amém? Pois é. Então, essa aliança que ele fez, né, com o Senhor, garantiu, né, fortaleceu dentro de si, dentro dele, a fé, né, fortaleceu a fé que ele já estava no Senhor. E essa aliança, ela está disponível para você ainda nos dias de hoje. Jesus veio, morreu na cruz para fortalecer, para afirmar essa aliança contigo. Amém? Contextualizando para os nossos dias. Quais os medos que têm nutrido dentro de você que o impedem de obedecer o ID de Cristo? Essa é a pergunta para você se fazer hoje. Qual é o seu porto seguro que você está depositando toda a sua fé e não tem ousadia em Deus para recomeçar? Então, às vezes, você está colocando toda a sua fé num único porto seguro. E esse porto seguro pode estar te paralisando. Ore ao Senhor e Ele vai te responder. Há tempo para construir e tempo também para deixar para trás. O medo vem, mas não confunda medo com prudência. Não dá para arriscar tudo baseado numa coragem infundada. O segredo está no relacionamento do Senhor para ter sabedoria e entender. Receber do Senhor a coragem para agir diante do sim dele, e não baseado nos sentimentos da nossa alma. Amém? Agora nós falaremos do último princípio.
foi o princípio que nós falamos no sábado, o princípio da fé com a chave da gratidão. Não tem como você fortalecer a sua fé se você não tiver um coração grato ao Senhor. O diabo foi ao céu, pedir a alma de Jó a Deus, dizendo: estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Isso está lá no livro de Jó 1:11. O Senhor, que conhecia o coração de Jó, conhece o meu coração, conhece o teu coração também. E ele sabia que Jó se relacionava, né, com ele diariamente, permitiu, e Jó perdeu tudo, perdeu sua família, todos os seus bens, inclusive a sua saúde. Ele só não perdeu a sua vida. Jó usou a sua fé, conquistada através desse relacionamento, tendo sua inteligência espiritual ativada, usando a chave poderosa da gratidão. Então, em todo momento, ele estava sempre louvando ao Senhor. O Jó estabeleceu esse princípio extraordinário. Ele adorou a Deus em meio às suas calamidades. E por fazer isso, por confiar no amor e na bondade de Deus, foi restabelecido. Com tudo isso, Jó mostrou que não servia a Deus pelos bens que recebia, mas pelo temor e amor que mantinha por ele. E por isso pôde dar um testemunho extraordinário para as nossas vidas. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso está em Jó 42:5. E também aquela frase, o versículo, né, onde ele respondeu para sua esposa, porque a sua esposa, imagine, as pessoas ficam às vezes condenando essa mulher que sugeriu que seu marido abandone o seu Deus e morre, mas uma mãe que perde num único dia seus 10 filhos, parou para pensar nisso? Às vezes a gente fica só querendo condenar as pessoas, mas nessa hora a gente tem que ter empatia. Essa mulher, ela estava ali, desesperada, ela perdeu seus 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, todos os seus bens, e estava vendo ali o seu marido leproso, né, todo doente. Abandona esse Deus e morre, assim disse ela. Não estou dizendo que ela está correta, mas às vezes, na hora do nosso desespero, na hora da nossa dor, principalmente quando mexe com os nossos filhos, é muito difícil você estar de pé, se mantendo firme. Mas Jó, com a sua fé inabalável, disse: Deus me deu e Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é um princípio da gratidão que precisamos sempre ter para que a nossa fé se mantenha firme e forte diante das adversidades. Amém? E como é que eu faço isso? Fortalecer a fé é quebrar todas as dúvidas que surgirem na sua mente. Pensar e vir as dúvidas na nossa mente, isso faz parte dos sentimentos da alma que precisam ser limpas e que foi plantado no coração do homem ainda lá no Jardim do Éden com a árvore do bem e do mal. Mas o princípio que eu também chamo de chave espiritual é a gratidão. Com ela você conseguirá transformar dúvida em fé firmada em Cristo. Mais uma vez eu vou falar do caderninho de oração. Esse caderninho de oração pode ser qualquer caderninho que você estiver aí, né? Se você tiver algum caderno usado, jogue algumas folhas já sujas fora, deixe umas folhas limpas e faça o seu caderninho de oração, de comunicação com o Pai. Na prática, pegue esse caderno e você vai começar a escrever alguns pedidos de oração que foram realizados. Aí você escreve o pedido e como foi a bênção recebida, um livramento que você sabe que viveu e o que o Senhor te deu esse livramento, enfim, vai colocando no seu caderninho. E coloque também aqueles pedidos que você fez ao longo dos seus anos, que você se lembrar, que ainda não foi atendido. E aí, para quê? Porque no momento que você perceber, nossa, quanta coisa o Senhor já me abençoou, quantos milagres já aconteceram na minha vida. E isso vai nutrindo dentro de você uma fé muito mais forte e também gratidão. Começa a orar agradecendo ao Senhor por tantas coisas, porque a nossa mente é falha e a gente esquece. Mas se você se propuser a pegar esse caderno e começar a escrever, você vai lembrar de algo
que você vai ficar assim encantado com tantas bênçãos maravilhosas, milagres e livramentos que o Senhor fez. Aí começa a agradecer. Ah, mas tem um monte de pedido aqui que não foram atendidos. Então vamos rever? Agradece primeiro, faça toda a sua parte, né, de louvor e gratidão para o Senhor. Coloca um louvor, vai agradecendo. Por quê? Porque a partir do momento que você já vai agradecendo, o teu coração, o teu espírito ativado em Deus, ele vai te dando discernimento. Porque na hora que você começar a ler os pedidos que não foram atendidos, você vai começar a ter essa sabedoria do Senhor e entender, nossa, mas esse pedido não estava de acordo com o propósito do Senhor. Vamos refazê-lo? Aí refaz, ou risca, e aí você vai vendo todos. Às vezes, daqueles 10, 15 pedidos que você fez que não foram atendidos, 11, 12, 14 não estava de acordo com os princípios do Senhor, todos. Então, vamos refazer? E aí você vai refazendo e começa, né? Baseado nesse espírito de adoração e gratidão, começa agora a viver o novo, né? Com novos pedidos no altar do Senhor. Amém? Então, é isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa tarde. E o louvor que nós vamos encerrar a nossa devocional, quem estiver aqui no Zoom fica para a gente bater um papo no final, é de Delino Massal, Deus é Deus, onde diz assim, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, é isso aí que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu